Oi, Pri. Oi, Guga, Ibsen. Boa noite. Chegou juntinho. Se você gerenciou Chegou juntinho. Vamos esperar mais um pouquinho. Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Faz um joinha aí, por favor, se vocês estiverem me ouvindo. Legal. Joia. Esperar mais um pouquinho. Bem-vindos, boa noite. Boa noite, Alex, Roca. Flávio, bem-vindo. Logo eu já coloco vocês. Vamos esperar mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, gente. Enquanto isso, vou falando para vocês que esse mês nós estamos encerrando hoje, né? O Bora Conversar deste mês. Nós tivemos sedução com o Maurício, separação com o Jason, traição com o Chico e hoje casamento aqui comigo. Então nós fizemos 4 temas conectados, né? De alguma forma, casamento, traição, sedução, separação, não necessariamente nessa ordem, né, gente? Mas, então, obrigada aí por vocês que vêm acompanhando o Bora Conversar. Cada vez mais pessoas e pessoas trazendo temas, pedindo temas, é isso que a gente quer essa participação de vocês é que estão fazendo o Bora com a gente, né? Então, mandem. Próximo mês a gente já tem outros 2 temas, que é beleza e humor. Mas a gente precisa de temas para julho, então por favor mandem sugestões aqui, vocês sabem, a casa é de todos e a gente é super aberto para pensar e falar sobre tudo, né? Aqui a gente pode conversar sobre tudo, então mandem também suas sugestões, tá? Bom, vamos lá, eu vou colocar agora. Acho que agora já deu, né? Já esperamos 3 minutinhos aqui. Só um minuto pra gente colocar. Bom, vou falar para vocês um pouco sobre os nossos convidados de hoje. Nós temos hoje 3 convidados. Temos o Otávio. O Otávio, ele é autor do livro Pai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. E agora? O Otávio é idealizador do blog Pai Vem Cá. Ele é pai da Maria Flor, advogado, consultor parental e psicanalista em formação. Vou colocá-lo daqui a pouquinho, porque eu vou apresentar os nossos outros 2 convidados, que é um casal, o Liana e Flávio Pérez. Eles são casados há 26 anos. A Uli eu chamo de Uli, gente, porque é uma grande amiga minha. Então a Uliana é psicóloga de formação, tem um MBA em negócios e varejo, análise e diagnóstico. Ela é apaixonada por esportes, pela vida, pela família. E o Flávio é advogado, também curte se aventurar nos esportes. E sua dedicação pela casa e a família são marcas registradas dele. O casal tem 2 filhas lindas, Isadora e Giovana, além do Flip, que, segundo eles, é o dog companheiro. Bom, vamos lá, gente. Peraí. Eu já estou, peraí, cadê? Achei. Colocar o Flávio e a Uliana. Otávio, pessoal, peçam a participar. Aí! Olá, boa noite.
Que linda, obrigada. Tudo bem? Beijo, que delícia falar com você. Ótimo ter vocês aqui também, gente. Obrigada. Eu só vou colocar o Otávio aqui só um minutinho. Otávio, pede para entrar, por favor, que eu não estou conseguindo te colocar. Okay. A gente está tentando adequando aqui. Enquadrar o campo aqui. Peraí, gente. Oi, Otávio. Tudo bem? A Paulinha, que linda. Pede a participação aí, por favor. Olha quanta gente entrando. Até a Giovana. Olha. Paulinha tá aqui. Gente, vou colocar aqui. Achei, Otávio. Pronto? Vamos esperar mais um minutinho. Enquanto isso, eu vou ajeitando aqui. Olá. Oi, Otávio, tudo bem? Conseguimos. Conseguimos, eu estava aqui esperando você chamar. Eu não tenho essa Outro dia a gente foi fazer uma live com 3 pessoas, eu era o convidado e eram 2 psicólogas. Terminou que elas não conseguiram me chamar como convidado, eu que tive que entrar e chamar as 2 como convidadas minhas, mas a gente se encontrou. Exato, a gente sempre dá um jeito, né? Boa noite aí, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, agradeço muito Flávio, Liana, Otávio, fiz a apresentação aí de vocês e quero começar fazendo a pergunta que tá aí. Para vocês, casar é... Perfeito. É ótimo. Primeiro as damas aí, deixa a Uliana começar, depois a gente entra. Pode ser que a Uliana não ache tão bom assim quanto o Flávio. Eu tenho uma imagem muito boa. Eu tô casada há 26 anos, né? Então, assim, eu acho que para mim, eu acho que é uma construção, sabe? Eu acho que casamento ele é uma construção inacabada. Você vai estar sempre construindo alguma coisa. O dia que você achar que essa construção finalizou, né? E é um momento que eu acho que não tem mais nada. Você não tem objetivos mais em comum, você não tem mais sonhos em comum, você não tem motivos para estar juntos, né? Enquanto esse motivo existe nesse processo de construção, seja de uma vida a dois e também da gente enquanto indivíduo, porque no casamento eu acho que são 2 pessoas, não é uma, né? Eu não entendo que no casamento é apenas uma pessoa, são 2 e essa individualidade ela tem que existir. Então, para mim, casar é isso, esse processo de construção diário, assim, é um pouco disso. Legal. E você? Olha, Bom, eu vejo... O Flávio falou que é ótimo. Mas... Flávio é romântico. Exato. Olha, casamento é um tantão de coisa, né? Eu acho que era bom a gente separar às vezes, porque cada um entende o casamento de uma forma diferente. O casamento tem rituais, né? Aqueles rituais de casamento. Cada religião, inclusive, tem o seu, né? Para a gente falar de casamento também tem que lembrar de união, né? Que é isso que o Liana falou. Claro. Tem que falar dos divórcios, dos casamentos falsos, que as pessoas se enrolam e vivem uma vida inteira juntos, parecendo que estão pagando uma promessa ali e tal. Então, assim, casamento é um conceito muito aberto. Para mim, eu estou no meu 2º casamento, uma união foi uma união totalmente diferente da outra, uma visão de casamento totalmente diferente. O meu posicionamento dentro das 2 relações foram também totalmente diferentes. Então, eu acho que, eu concordo com o Liana, são 2 pessoas que decidiram se unir e precisam ser 2 sempre para se completar e tentar construir juntos ali. Porque se for um só, ou se forem
dois separados, aí deixa de ter o sentido do casamento em si. Exato. A gente corre o risco de um anular o outro, né, gente? Esse Exato. é um grande perigo. E às vezes a gente está no casamento e não percebe, né? Que tá deixando de fazer o que a gente gosta em função do outro. E quando de repente separa, que percebe, nossa, que eu gostava mesmo de fazer, né? O que eu gostava de comer, porque a gente acaba. Uma vez eu ouvi isso de uma professora minha: casamento não é um mais um, é um e um, né? E a gente tem que lembrar disso. E aí, aproveitando aí que o Otávio falou, né? Você contou aqui pra gente que você casou, separou, casou de novo. Corajoso. Você vê alguma desvantagem de casar por você ter tido aquela experiência? Acredito que não, porque você casou de novo, né? Mas você viu alguma desvantagem em algum momento depois da separação? Olha, eu não imaginava que fosse iniciar uma relação tão rápido. Eu me separei um mês e meio depois, comecei a namorar e virou uma relação, né, uma construção muito bacana, muito bonita e muito duradoura. Eu acho que o casamento, ela é uma instituição como outra qualquer. Eu acho que o problema não está necessariamente, a vantagem ou desvantagem não está necessariamente na instituição, o casamento, né, no conceito do casamento, e sim no que as pessoas fazem com esse conceito, né? A Oliana eu não sei, mas o Flávio me parece que é advogado, não é isso, Flávio? Isso. Então, por exemplo, seria o mesmo de você condenar o direito ou a justiça porque alguns juízes são corruptos, né? Então não dá para condenar uma instituição inteira porque algumas pessoas não fizeram aquilo acontecer de uma forma saudável. Tanto na consultoria parental quanto na minha advocacia, eu tenho contato com pessoas que estão em processos individuais diversos e que, por conta desses processos individuais, fazem do casamento um tormento, um grande problema. Então, eu acho que a desvantagem, respondendo a sua pergunta, a desvantagem do casamento é quando você casa para atender um objetivo que não é seu. E aí vira uma grande desvantagem para todo mundo. Quer dizer, você casa porque tinha aquela ideia da fantasia do casamento, ou casa porque alguém achou interessante, ou porque foi ali um desejo momentâneo. E eu acho que o casamento não se presta muito para isso, não. Eu acho que a gente precisa, a gente já tá acordado há um tempo, precisa ficar esperto para esse tipo de coisa. É verdade. Isso é certo. A gente fala, né, que veio uma pessoa, mandou uma mensagem antes falando disso, né? E não sei se Flávio, Liana e Otávio concordam, né? O casamento, ele nasce de contratos sociais, né? Nasce de um contrato social. Exatamente. Em que sentido que a gente pode ressignificar isso e não pesar? Porque fica parecendo que é um contrato e aquilo tá ali assinado e a gente ouve até falar, né? Nossa, eu morava junto, era tudo bem. Casei, o negócio desandou, né? Então, em que sentido vocês acham que a gente pode ressignificar isso não pesar, né? Esse contrato? É engraçada essa pergunta e a gente viver essa relação, porque muitos casais, né, quando olham para esse contrato, quando você pega o contrato de casamento e vai ler ele, parece que você está fazendo um contrato com uma empresa, né? É uma instituição, como né? Literalmente, né? Partilha de bens, quem fica com quê, responsabilidades, né? Eu acho que isso vai fazer parte dessa instituição. Eu acho que está muito voltado, né, com o que a gente acabou de discutir, que é muito o que o Ivan até colocou, né? Não depende da instituição, eu não posso condenar a instituição. Eu tenho que entender quais são os objetivos das pessoas que estão ali naquele momento com aquele propósito, né? Qual que é o meu propósito do casamento? Qual o significado que ele tem
para minha vida, em que momento da minha vida, né, ele vai me fazer feliz? Porque eu não dependo, eu não posso, minha felicidade não vai depender do outro, mas a minha construção nessa relação de construir um casamento e uma família pode ter muito a ver comigo e com aquilo que eu sonhei e aquilo que eu desejo enquanto felicidade. E desde que isso seja combinado com o outro, né, que busca a mesma coisa, né, que tem o mesmo objetivo e que tem um propósito para aquilo, eu acho que essas partes conseguem superar a condição contratual do matrimônio. E eu acho que consegue superar, inclusive, Fê, a condição de alguns rituais, né, que a sociedade nos coloca com relação ao casamento, porque existem muitas regras, né, no casamento, e isso tem mudado. Para mulheres sempre foi mais penoso, na minha visão, né? O homem pode isso, a mulher não pode aquilo. A gente vê que isso tem mudado. No casamento o homem pode, a mulher não pode, não. Né? Todo mundo pode, desde que isso é combinado entre o casal. Né? Se o casal entende que aquilo pode, então aquilo pode. Então, e aí eu acho que a gente consegue superar um pouco essa condição, né, desse contrato que tem, que vai reger ali esse matrimônio. Eu tenho muito essa convicção. Eu falo muito que conversar, né, discutir, combinar, tá bom para você? Tá bom para mim. Não, não tá bom para mim. Bom, então vamos entender por que não tá bom para você, porque para mim tá. Eu acho que o diálogo, na minha visão, entre o casal e o quanto ele existe é que vai fazer a diferença. E eu acho que, para isso também, eu vejo muito que o autoconhecimento é super importante, né? Eu só vou conseguir conversar com o Flávio e dizer para ele o que a gente pode combinar ou não se eu me conhecer muito bem. E se ele se conhecer também. Sim. E se conhecer, tem que existir também disposição para isso, né? Eu tenho que estar disposta a me conhecer, porque não é fácil, né, gente? Não é uma tarefa fácil e nem rápida esse processo. Eu acho que essa, para mim, é essa relação que supera, assim. Eu tenho um pouco disso, né? Esse contrato, Flávio quer falar, Flávio? Eu estou falando aqui. Não. Ia falar na sua frente. Mas é isso que você ia capaz de falar e agora eu ia até complementar que o casamento, de fato, realmente ele é um contrato. Ele é um contrato. Só que hoje a gente tem duas realidades com relação ao casamento. Porque existe aquele casamento antigo, que as pessoas eram muito envolvidas com o amor, e tem o casamento hoje que está muito moderno, que é o casamento mais negócio. Existe o casamento negócio, que as pessoas casam por algum interesse. Infelizmente existe isso, que eu não vejo, por onde eu digo que o contrato hoje, aliás, que o casamento é um contrato, por conta disso. Tem pessoas que falam, eu vou casar para mim poder ter isso ou até me beneficiar disso. E até às vezes carregar o sobrenome de alguém, enfim. É cada situação que a gente às vezes não pode medir, né? Mas eu vejo que o casamento, além do contrato, nesse contrato, você tem que ter algo que tem com o seu parceiro, que seria a afinidade. Não adianta você casar puramente por um contrato que ele vai naufragar, em poucos dias ele naufraga, né? Então eu vejo que o casamento, de fato, ele tem que ser um contrato, mas ele tem que existir a parceria, a união, o respeito, né? E os objetivos que sejam comuns. Não adianta você casar e cada um seguir um caminho. Você casa e leva uma vida de solteiro, o outro leva uma vida, não sabe Deus de que forma que ele quer viver, enfim. E aí você acaba comprometendo esse casamento, que é onde chega. Aí é onde eu digo que, para você ter uma relação hoje, igual eu tenho mais a Uliana de 26 anos, dizer assim, foram perfeitos, somos perfeitos. Não somos perfeitos. Temos coisas diferentes, mas às vezes a gente senta, conversa e tenta chegar num denominador comum para que aquilo não termine aquele contrato. Então, assim, tem que ceder. Ambos os lados têm que ceder. O casamento eu vejo muito por esse lado, né? O que eu ia complementar é que esse contrato, né, que tanto a gente está falando aqui, sempre foi muito pesado para as mulheres, né? As mulheres, o peso é muito maior para as mulheres, né? Porque
as mulheres se podam muito, porque não podem fazer determinadas coisas, elas sofrem muito caladas, porque tem muitos homens que fazem desse contrato uma subjugação das mulheres, ou seja, se os homens já subjugam as mulheres, os homens casados subjugam muito mais, porque se tornam praticamente donos de algumas mulheres. Então, assim, historicamente, os homens utilizaram o casamento para se apropriar daquele item da casa, aquele algo que era a mulher, né? Então, assim, é preciso que a gente saia desse contrato social bonitinho, né, no papel, escrito, formal, para a gente ir para as relações reais, para dizer assim, olha, eu estou com fulano porque ele é massa, ele me completa, ele é bacana comigo, é agradável comigo e eu gosto de estar com ele e ao mesmo tempo gosto de passar o sábado viajando com minhas amigas para Praia do Forte. Então, assim, precisa de ter essa liberdade para ser casamento. Eu acho que precisa ter liberdade. Eu acho que faltou a gente falar um pouquinho, naquela primeira pergunta, faltou a gente falar da liberdade. Eu acho que é fundamental aí em qualquer relação. Exato. Mas é difícil, né, lidar com essa projeção que cada um coloca no outro, né? Porque a gente também projeta no outro, né, que o outro, que você falou, não, vai mudar a vida porque casou, né? E a gente põe uma série de outras projeções, né? E como é que vocês sugerem porque tem gente aqui tá assistindo e quer casar, né? O que vocês sugerem para como isso não atrapalha? Acho que a Uli já falou um pouco de se conhecer. Eu acho que isso é fundamental até para você não projetar no outro. Mas tem alguma dica, algum macete, né? Para isso não atrapalhar, né? Essa projeção. Né? Oi? Manual. Manual. Manual, exato. Não tem. Cada um faz viver. Viver, aproveitar e fazer do seu jeito. Não tem manual para nada, né? A gente está aqui falando de casamento com as nossas opiniões pessoais, certamente cheias de vícios, cheias de olhares, né, oblíquos aí, porque é a nossa vivência, é o que a gente entende. Cada um vai ter uma vivência diferente. No meu blog lá do Pai Vem Cá, eu, por exemplo, quando eu vou falar de paternidade, de criação de filho, eu falo sobre a minha análise da paternidade. Mas de vez em quando aparece um pessoal lá dizendo, olha, não, eu bato em meu filho mesmo, eu bato porque o filho é meu. Então, assim, por mais que a gente passe um conceito simbólico, romântico, né, como o Flávio aí passou, depende muito do conceito que cada um carrega, né? Tem muita gente que carrega o conceito do casamento como algo emblemático, né? Por exemplo, o meu segundo casamento, que foi com Lore, que está aqui, não quer aparecer, que está aqui atrás de mim, não houve ainda nenhum papel passado, nenhum padre abençoou e a gente se considera casado. Claro. Então, assim, né, o meu primeiro casamento houve uma missa, um padre, uma festa e acabou. Então, assim, não há uma receita exata do que fazer e como isso vai ser duradouro ou não. É respeito mesmo e vivência e se conhecer acima de tudo para não dar trabalhos aos outros. A gente precisa se cuidar primeiro para depois se aventurar aí no mundo afora. Adorei essa. A gente tem que se conhecer para não dar trabalho para os outros. Não dá trabalho, a gente dá muito trabalho aos outros. Isso é ótimo, eu concordo plenamente. E você acabou falando... E uma recomendação, eu, por exemplo, se eu estivesse solteiro, para conhecer uma menina aí, eu ia perguntar, faz análise, tá analisada, de preferência psicanálise, pronto. Se tiver, ok, passou no filtro. Ai, a dica, ele acabou de dar uma dica. Uma boa dica, uma boa dica. Ele dá uma dica, faz análise, conhece.
Ah, e você falou realmente, você falou, né, desse lado romântico. Vocês acham que só é possível viver o casamento no modelo de amor romântico? Eu acho. Ah, eu Eu, acho. eu acredito O- também. Eu acredito. Eu acho que tem que ter amor. Tudo tem que ter amor. Se não tem, você vai manter de que forma, né? Um casamento. Então você tem que ter essa situação. Eu acho que é por aí. Tudo começa com o amor, né? Eu acho que tem, que é possível sim, Fê. Eu acho que cada casal tem a sua dinâmica, e eu acho que o conceito de romantismo também ele é individual para cada casal, né? Sim. Porque a dinâmica do casal é que vai trazer o que é o contexto romântico para esse casal, né? Não dá muito para gente também, acho que trazer um conceito padrão, né? De que romântico é só aquele que chega em casa com flores, que reserva um tempo. Então, assim, você vê casais que curtem coisas em comum de forma intensa e curtem muito aquele momento que eles tiram para estar juntos, fazendo alguma coisa que é legal para os dois, né? E isso pode ser, na minha visão, e aí, de novo, né? A minha visão, considerado um momento e a dinâmica do casal, um momento de, né, romântico, gostoso, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo meu e do Flávio. A gente gosta muito de bike, de andar, de fazer trilha. Então, esse momento que a gente tira para estar os dois juntos e que a gente sai, para mim é um momento gostoso, é um momento que a gente está curtindo a mesma coisa, a gente não está necessariamente ali junto conversando, né? E tudo, mas a gente está curtindo muito. Você olha um para a cara do outro, existe uma cumplicidade naquele momento, né? De reservar, sei lá, uma manhã de domingo inteira, de reservar uma manhã do sábado inteiro. Então, acho que depende muito, assim, da dinâmica do casal, né? Uhum. Mas eu acho que dá, sim, para viver. Legal. E vocês acham que só amor sustenta o casamento? Não, Só só amor? amor não. Tem Não. mais coisas envolvidas. Tem mais Para coisas. mim, não. Só amor, não. Tem mais coisas envolvidas. Acho que Parceria, tem o cumplicidade. respeito, a Cumplicidade, né? parceria, né? A cumplicidade, Tudo isso faz parte. a liberdade, né? É importante eu ter a liberdade para que eu seja a Uliana, né? Não a esposa do Flávio. E para que o Flávio seja o Flávio, não o esposo da Uliana. Porque quando a gente casa, a gente vira algo de alguém, né? Ah, você conhece a Uliana do Flávio? Você conhece o Flávio da Uliana? Né? Então a gente precisa entender que a Uliana existe sem ser a Uliana do Flávio. E o Flávio existe sem ser o Flávio da Uliana. Então, essa liberdade, ela precisa existir, esse respeito, essa cumplicidade, Individualismo. o apoio, o individualismo, o apoio. O Flávio é uma pessoa, por exemplo, que super me apoia na dinâmica da casa. Super, assim, né? Super me apoia na condição. Então, eu posso dizer claramente que eu não tenho uma terceira jornada. Né? Muitas mulheres falam, tem uma terceira jornada. Eu e o Flávio, nós temos a primeira e a segunda jornada. Porque a gente consegue dividir bem e ele me apoia super nesse processo. Então, eu acho que essa troca de entender a necessidade do outro, ela é fundamental também. Né? Sim, É verdade. sim. E você falou uma coisa interessante, né, Uli? Porque às vezes eu mesma, a gente acaba... Pessoas que já foram apresentadas para mim, assim, esse aqui é minha esposa. A esposa não tem nome mais, né? É minha. É minha. É minha, oi, tudo bem? Tudo bem? Essa aqui é minha esposa. Aí você fala, péssimo, né? Porque a pessoa, né? É uma pessoa, tem um nome. Ex-mulher também é outro nome, é outro termo forte, né? Ex-mulher. Exato. É ex-mulher, parece que nem mulher mais porque é ex-mulher. Olha que péssimo, né? Vocês sabem que eu tava aqui, a gente sempre coloca a gente sempre fixa uma frase aqui, né? E aí, eu vou contar porque eu achei engraçado, né? Eu ia escrever, porque a sugestão foi, vale a pena casar? Aí eu fui mudar a frase para casar vale a pena? E aí me deu um negócio
porque veio pena, de penalidade, de penalização, porque quando a gente usa esse termo vale a pena, Será que vale esse esforço, hercúleo, né? isso. Mas Aí é eu uma comecei boa, seria um bom tema de live. É mesmo. não é? Tudo que E a vale a gente- pena, vale a pena. Será que vale pagar essa prenda, né? Isso. E aí, exatamente, eu fiquei com essa impressão e falei, meu Deus, a gente usa esse termo para tanta coisa na vida. Tal coisa vale a pena. Parece que assim, vale o esforço. Por isso que eu mudei e Sim. coloquei, casar é 3 pontinhos. Porque fica parecendo que é pesado. A gente sabe que não é fácil, claro. Mas não é uma aprovação, uma coisa, né? Eu acho que já Um foi pior, sacrifício. sabia? Eu acho que já foi pior, porque antigamente tinha um peso muito grande essa história do ter que casar com alguém que às vezes você não conhecia, ter que casar por dinheiro, ter que casar por para não ficar para Pra não ficar titia tinha uma solteiro história também. dessa, exato. Hoje não, hoje as mulheres, a maioria delas trabalham, são livres, escolhem seus parceiros ou suas parceiras, querem ou não casar, querem ou não ser mães. Então, eu acho que isso é uma liberdade que pouca gente, em poucas fases da nossa história, existiu. Então, eu acho interessante isso. Eu atendi na advocacia, eu fiz uma. Flávio vai entender o. Oi? Travou. Ah, travou. É o dele que travou. Cheguei. Estão me vendo? Eu caí aqui, alguém me ligou. Ah, tá pensando ainda, Otávio? Será? Tá. E agora? Me Agora fala a aí. gente tá te ouvindo. Xiii. E agora? E agora você ainda tá pensando. Meu Deus. Não, Bem, mas vou falar que uma hora vai equalizar vai isso aí. voltar. Isso que eu ia falar. Tem que repetir porque a gente não ouviu. Mas vocês estão me vendo ou só me ouvindo? Estamos te vendo travado. A sua imagem tá Meu congelada, Deus. Ouvindo mas a gente agora. tá te ouvindo. Bom, gente, enquanto o Otávio volta, eu vou aproveitar aqui para agradecer o pessoal que entrou, que está aqui falando oi. Ana Clara, oi tio Liana e tio Flávio. Hugo, Gabriel, Flávia Carvalho, Gui Correia, Mendes Júnior, quem mais? Brisa Terra, linda, sempre participando aqui, Lorena. Tereza, uma amiga fofa, tá aqui assistindo, a Rô. Bem-vindos, bem-vindos. A Paulinha falou, romântico não quer dizer perfeito. É possível sim, quando a gente falou lá do casamento, né? De ser só romântico. E a Brisa comentou, amizade faz muita diferença. É verdade. É verdade. Vocês são Exatamente. amigos? Somos. Muito. Muito. A gente conversa muito, assim, a gente troca muito. A amizade de vocês veio antes do casamento ou depois? Vocês namoravam e casaram? Não. Como é que foi isso? Nós namoramos 6 anos, namoramos 5 anos e ficamos noivos 1 ano. Eu casei muito nova, né, Fê? Eu casei com 21 anos de idade. Nossa. Então, a gente... eu comecei a namorar muito nova também com o Flávio, né? Porque eu casei com 21, namorei e fiquei noiva 6 anos, então... Bem novinha. E foi um namoro muito longo, assim, deu muito tempo pra gente, apesar da pouca idade, né, e acho que pouca maturidade, a gente acabou se conhecendo muito. Que bom. Crescemos juntos, né? E crescemos juntos. Exato. Assim. Foi legal que a gente Sim, viveu alguns estágios juntos. Assim. Que legal, que joia. Oi, Otávio, voltou. Oi, desculpa, Imagina. acho que entrou uma ligação, não sei o que foi, caiu tudo.
Imagina, a gente estava aqui aproveitando para falar um oi pro pessoal que está entrando. Mandar um beijo para a Lore. A Lorena que apareceu aí é minha esposa. Ah, olha só. É, porque ela gosta de ficar nos bastidores. Mas tá aqui, eu tô quase mostrando ela aqui. Mas ela fugiu. Não vou mostrar, não. Olha que se você mostrar a perdição, pode acabar o casamento, viu? Se a gente não tá arrumadinho... Ela correu, eu disse a ela, não, calma, não vou não. Ó, o Cleudson mandou uma mensagem aqui para você. Grande doutor Otávio, uma grande referência na esfera da paternidade, com amor e responsabilidade para com os pequeninos. Cleudson é advogado também, um colega amigo. O que eu ia falar é que eu fiz uma dissolução de união estável, que o Flávio vai entender o que é. A união estável é mais ou menos parecida com o casamento, mas não tem tanta formalidade. Um casal daqui da Bahia, de um figurão famoso aí da política, e eu fiz esse divórcio, né? E esse cara e essa moça, eles viveram durante 15 anos juntos, namorando, ficando, e eles moravam em apartamentos contíguos, assim, era um apartamento, um no 304 e um no 305. E eles moravam juntos, só que separados. E aí eles resolveram morar juntos. O casamento durou 15 dias. Meu Deus. E eles se separaram para sempre. Eles não vivem mais juntos. Eu fiz esse divórcio e um casamento que durou 15 anos separados e que, quando se juntaram, eles passaram 15 dias. E é sério isso, não é uma piada, é sério isso. Eles passaram 15 dias juntos. E assim, é uma prova viva de que às vezes não é bom casar. A gente tem que dizer isso. Nem sempre é bom casar. Às vezes é bom permanecer onde cada um está, entendeu? Então, o casamento não é necessário para todos, não é imprescindível como algo. Meu Deus, tenho que plantar uma árvore, escrever um livro, casar, ter um filho. Não é assim. É só se for legal, entendeu? E precisa ser dito isso, para que as pessoas não saiam repetindo os erros, né, dos pais, às vezes, né? Porque tem que casar, digo. Tem que casar a qualquer custo. Isso é uma loucura. E a Paulinha até está perguntando aqui, na opinião de vocês, quando é possível perceber que o casamento fracassou? Quando fracassou, olha, eu acho que ela já deve ter essa resposta, tá? Ela está perguntando aí para ter uma certeza. Eu acho que respeito é uma coisa muito fundamental. Se não se tem, né, não tem como seguir. Liberdade, né, autonomia de você ser você e dizer, olha, hoje eu não estou afim de transar. Não estou. Não estou afim porque estou cansada ou estou cansado. Aqui em casa acontece muito isso. Muito isso. Olha, não estou legal, estou cheio de coisa na cabeça. Bora adiar para amanhã? Bora. Então, assim, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Parece pouco falando, parece uma coisa simples, mas é de um peso, principalmente para a mulher, de, sabe, eu tenho que transar, eu tenho que servir a esse cara que, meu Deus, paga as contas da casa. Entendeu? Então, eu acho que respeito é o principal ponto, liberdade, autonomia, de ser você. Eu acho que se nada disso acontece, vai seguir tua vida, que é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. A velha frase. Concordo plenamente. Eu quero até pedir desculpas aqui, que eu chamei o Otávio de Ivan na hora que eu fui me referir. A psicanálise chama isso de ato falho. Ato falho, isso mesmo. Estava escrito Ivan, que Ivan. Mas eu concordo plenamente, Otávio. Acho que o respeito, para mim, ele é extremamente importante, porque quando eu respeito o outro, eu respeito a privacidade do outro. E no casamento, né, o casal precisa ter privacidade, tanto enquanto casal quanto enquanto indivíduo.
né? Porque há momentos que você tem a privacidade do casal e há momentos que você vai ter essa privacidade enquanto indivíduo. E respeitar a privacidade do outro é respeitar o momento de desejo do outro, né? O momento de liberdade do outro, de autonomia. E quando isso acaba, né? Aí o propósito acabou, eu acho que aí a gente já entende que a relação não vale mais a pena, né? Se eu tiver que... Entendo que em alguns momentos você... isso acontece não só no casamento, mas em qualquer relação, né? Sempre um abre mão de uma coisa ou de outra. Ah, eu gosto de azul, eu gosto de rosa. Um sofá é um só, ou põe rosa ou põe azul. Não, vamos combinar. Eu ponho rosa aqui e vou de azul na poltrona. Esses combinados acontecem. E não é só no casamento, né? Quando você vive, né, na empresa, isso acontece, enfim. Só que aí, quando você começa a perceber que a balança, né, tá de um lado só, alguma coisa tá desequilibrada. E aí é momento de repensar essa relação, né? Porque esse equilíbrio ele tem que existir. Exato. O duro é a gente perceber, né? Porque as pessoas, muitas, não necessariamente elas não percebem, mas elas não querem enxergar. E aí elas vão postergando. E, né, vocês todos têm filhos, né? E muitas vezes, eu mesma já ouvi isso de casais falando, eu não vou me separar por causa do meu filho, por causa dos meus filhos, né? E acaba virando uma desculpa, uma muleta, enfim, ou a pessoa realmente acredita naquilo, né? E você, né, Otávio, teve que tomar essa decisão, né? Você, não sei se foi você ou foi ela, enfim, juntos. Como é que foi isso, né? Você chegou a pensar, não vou me separar por causa da minha filha? Eu pensei em me separar e notei que não ia dar certo um ano antes. Só que eu não tive coragem de me separar. Não era só por minha filha, não. Era por uma série de contratos sociais, como a gente acabou de falar. E ficava na minha mente uma ideia assim, pô, mas a gente acabou de fazer uma festa legal. Pô, mas o que é que meu pai vai achar de mim? O que é que meus amigos vão falar? O que é que... Então, e tinha muita fantasia na minha mente. Minha ex-esposa, ex-mulher, né? Que a gente fala nos tempos. Não, minha ex-esposa, ela tomou a coragem que eu hoje dou os parabéns para ela. Ela teve uma coragem de chegar para mim e dizer, olha, não dá mais certo, não tá legal para ninguém, nem para mim, nem para você. Olha só, tal coisa, não tá legal. Eu não tô sendo uma boa esposa, você não tá sendo um bom marido, não tá legal, não tá saudável. E eu lamentei muito ter terminado o relacionamento. Oh, meu Deus. Vocês estão me vendo? Sim. Eu lamentei muito. E logo em seguida, agradeci muito que isso tivesse acontecido. Porque foi uma libertação para todos. Ela tomou a coragem que deveria ter, né? Fez o que deveria ter feito mesmo. Teve uma coragem que eu não tive. E com Maria Flor, que é nossa filha, a gente ajustou. Maria Flor hoje fica uma semana, até hoje é assim. Fica uma semana comigo, uma semana com Karine. Às vezes fica mais tempo, às vezes fica menos tempo. Eu escrevo muito sobre isso. Foi daí que surgiu o Pai Vem Cá. Foi daí que surgiu minhas mudanças todas como homem, como pai, como pessoa. Foi desse processo que surgiu o Otávio que vocês estão vendo hoje. Que o Otávio que existia antes desse processo inteiro era um Otávio que eu não chego a me arrepender, mas que não cabe mais nessa tela aqui. Ele não seria convidado para participar dessa live, porque ele não teria nada tão legal para falar, para acrescentar na vida dos outros. Então foi desse processo todo que eu cresci. Então foi fundamental ter tido esse rompimento
para eu entender o que é que eu poderia, onde eu poderia melhorar, onde eu poderia ser mais eu mesmo, que eu não estava sendo nem eu mesmo, né? Ou seja, nem para mim eu estava servindo. Então, às vezes a pessoa precisa desse susto para acordar. Por isso é que eu estou dizendo, não se casem se não tiver uma certeza que não vão dar trabalho ao outro, né? Porque não tem necessidade, que agonia é essa, que vontade é essa de fechar esse contrato se a sua parte você não vai conseguir cumprir. É isso aí. Gente, e rotina, né? Rotina impacta no casamento? Eu creio que sim, também. Acho que impacta bastante. Porque a rotina te tira, na minha visão, ela põe seu foco tudo naquilo, no papel que você tem que cumprir, que vai te consumir mais ainda. E uma família que tem filho, por exemplo, né? Quando você tem filhos, onde é que você é mais consumida? É no seu papel de mãe. E aí você acaba, né? Chega um certo momento que você tem que parar e perguntar quem que eu ainda sou esposa do Flávio, o Flávio ainda é meu esposo, né? Porque tem uma fase da vida que filho consome muita energia dos pais. Para educação, para, né, para uma série de coisas. E aí, nesse consumo, acho que a gente vai vivendo tanto o papel de ser mãe, e você parece que estaciona ali do lado o seu papel de esposa, de namorada, de namorado. Pessoa. Né? Estilo de pessoa, né? De ser você. Teve uma fase, né, da nossa vida que as crianças... Hoje, minhas filhas são adultas, né, Fê? Então, é muito mais fácil para mim. Sim. Mas uma fase que elas eram crianças e que a rotina era uma rotina muito pesada, assim, aquela rotina de busca da escola, traz da escola, ensina a tarefa, dá janta, aquela trabalha, né, põe comida dentro de casa, assim, aquela rotina muito, muito pesada, muito intensa. E a gente querendo curtir filho também, porque você quer curtir o filho nos momentos, né? E aí acabou em dado momento que o único momento que eu ficava sozinha, que eu tinha pra mim, falar assim, não, agora eu centrada em mim, era no banho. Agora eu vou tomar banho, então eu vou fechar a porta do banheiro. Que luxo, viu? E olha que eu escuto algumas pessoas falando assim, né? Poxa, nem no banheiro, porque quando eu fecho a porta do banheiro, o filho tá lá assim, mãe, tá lá, batendo na porta, né? Em alguns momentos isso acontecia também, às vezes eu fechava a porta, eu estava tomando banho e falava, agora vou pensar em mim, né? E filho batia na porta do banheiro. Então, tem algumas fases assim, bem críticas que a gente vive, que a gente passa. E que se a gente não prestar atenção... eu acho que o casamento vai pro e aí termina e depois você fala, mas por que mesmo que a gente separou? Eu tenho essa impressão, sabe? Assim, que eu tenho amigas que às vezes a gente conversa, que se separaram, ela fala, olha, até hoje a gente conversa, a gente não sabe por que a gente separou. Tem gente que não sabe nem porque casou. Nem porque casou, né? Então, assim, eu acho... Eu queria te fazer, aproveitando aí, a Fê, vou inverter um pouquinho. Eu posso fazer uma pergunta para o Otávio? Lógico, pode, eu quero. Que agora mesmo a Fê perguntou, né? Porque onde é que você vê que o casamento fracassou? Algumas pessoas vivem no casamento eterno, né? E não tem a coragem, né, de tomar uma decisão. Mas eu acho também, eu queria ouvir a sua opinião, existe uma condição de confortável dentro do casamento também, né? Aquela energia que fica ali e fala, eu vou para o mercado procurar um outro... vou não ser... Sim. E aí eu fico imaginando quanto que, na sua opinião, isso... pode trazer no futuro para essa pessoa uma doença emocional, né? Em que momento ela paga essa conta? Porque talvez ela não vai pagar aquilo ali na hora, mas em que momento essa conta chega? Eu fico pensando... Não, sem dúvida. Não, eu concordo contigo e acho que muitos dos casamentos... A gente tira, por exemplo,
pela pandemia. O que é que aconteceu agora na pandemia? As pessoas tinham uma vida, tinham uma máscara, né? Onde você conseguia enxergar o casamento como algo real, quando na prática não era real. Você tinha um cara que saía, ia para o trabalho e pegava a amante e ia para o motel. Depois voltava para casa. Ou então não tinha amante, né, para a gente não bagunçar a cabeça de algumas pessoas. Não tinha amante, mas usava o trabalho como fuga para não cuidar dos filhos e não enxergar as coisas da casa. A gente tinha mulheres que toleravam homens que não estavam em casa, eram chatos, eram desleixados, não cuidavam, não ajudavam em nada, mas estavam fora, não davam tanto trabalho. E quando isso aconteceu, de um encarar o outro e dizer, olha, você é minha esposa. Não sei se você está lembrado, a gente casou há 20 anos atrás e nosso filho já tem 7 anos. Ele curte uma música que você não conhece, ele gosta de um desenho que você não sabe qual é, mas estamos aqui. E esse cara, às vezes, não aceitou essa família. E a mulher também não. Eu atendo pessoas que não toleram os homens que encontraram depois da pandemia. Então, assim, eu acho, eu concordo contigo. E falando sobre mim, especificamente, tinha muito isso que você falou, de dizer assim, pô, mas é tão... Vocês estão me vendo ainda? Meu Sim. Deus, tem alguém me ligando insistentemente, peço desculpa. A pessoa não está aqui na live. Não. É a Vivo, deve ser ou a NET ou a Claro, alguém. Mas enfim, o que é que acontecia comigo? Eu tinha isso que você falou, de dizer assim, pô, mas já é a mãe da minha filha, né? Eu vou criar minha filha separado. Eu sou filho de pais separados, então na minha cabeça tinha essa fantasia de que será que eu vou cometer os mesmos erros do meu pai? Será que eu vou criar uma criança tão carente quanto eu fui na infância? Então tinha toda essa coisa meio louca na minha cabeça. E eu decidi, quando a situação veio, eu decidi que era o melhor caminho mesmo. Não foi tão fácil, mas era sim o melhor caminho. Era sim o melhor caminho. Não tenho dúvida. Hoje eu não tenho dúvida de que foi o melhor a ser feito. Diante da circunstância, foi o melhor a ser feito. A mãe de Flor hoje é uma pessoa muito próxima a mim. A gente tem uma parceria muito grande em relação à criação de Flor. É uma pessoa que eu guardo boas recordações, aprendi muito com ela e, ao mesmo tempo, não funciona mais como casal, entende? Então, a gente precisa perceber isso, que nem sempre é preciso estar casado para estar junto ou para estar em parceria. E ao contrário também, não precisa se divorciar porque teve uma ideia divergente, né? Então cada um vai encontrar esse equilíbrio aí. Desculpa ter falado mais do que devia. Não, mas é exatamente isso, né? E você falou uma coisa interessante, né? Que foi o certo. E eu acredito que eu também sou filha de pais separados, né? Inclusive minha mãe tá aí, ela falou, oi filha, oi mãe. A minha mãe deve estar aí também, ela sempre aparece. Que bom, então. E como você falou, né? O que eu queria dizer foi acertado, inclusive, para sua filha, né? Porque a gente nessa hora, como eu falei, né? Os pais pensam, não vou separar por causa dos filhos. E muitas vezes é o contrário. Tem que separar para ter uma boa relação, para conseguir criar bem os filhos. E criar exatamente, melhor, perfeito, né? perfeito. Exato. E você trouxe um tema que eu até ia falar, justamente isso, né? Porque muitos casamentos terminaram com a rotina da pandemia, né? Com essa coisa de eu estou enxergando esta pessoa pela primeira vez, praticamente, porque a gente não convivia, né? Uma coisa é você casar e
sair às 6h30, 7 horas da manhã, voltar às 7 horas, 8 horas da noite, falar oi, tudo bem, comer, dormir, cuidar, como a Oliana falou, ter filho, aí já desfoca, né? Fica aquela monte de coisa para fazer, passou o dia, acabou. E outra coisa, você tá ali, né? E inclusive, a gente tem um Bora Fã querendo participar aqui com um depoimento. Vou pedir para ele entrar. Cabem Vamos 4, ver. né? Acho que sim, gente. Peraí. Só um minuto. Porque a gente estava falando exatamente dessas relações. Opa! Ó o Bora Fã aqui, gente. Ele veio pessoalmente. Ah, que massa! E aí, pessoal, tudo bem? Que massa, que massa. Tudo Otávio, bem. prazer, Juliana. Sempre me falando com você, Juliana. Prazer, Flávio. Tudo bem, Ale? Tudo Que bem? massa, adorei. Vai ter violão, vai ter violão. Quem é que toca o violão aí? Ah, isso aqui é muito de vez em quando, viu? Pega o violão aí, faz uma serenata pra Fernanda hoje. Todo dia ele toca aqui no quarto, mas lembrando do respeito, eu deixo ele aqui porque ele não gosta de público. O violino tímido. Exato. Eu tenho um aqui em casa, assim, também, que toca baixo no quarto. Faz barulho, né? É um abraço para meu irmão Rafael, que tá aí, apareceu aí, Rafael Leal, que toca muito, muito violão também. Enfim, e isso aqui, eu fiquei, né, nessa coisa, vamos deixar pôr no quarto, não vamos? Ah, não, pelo amor de Deus. Mas, como tudo é conversado no casal, né, para não dar briga. Até porque a gente tem 3 violões em casa, precisava de um lugar para colocar violão. Então a gente até pendurou no parede. Vem cá. Mas eu quero dizer uma coisa, essa conversa, eu estou acompanhando desde o começo, lógico, mas assim, eu tenho uma opinião, essa conversa ela está contaminada. Porque aqui só tem gente que é apaixonado por casamento. O Otávio ele já está no 2º casamento. O Liane e o Flávio já estão com 26 anos de casado. Concordo. Com 23 anos de casado. Tá faltando outra ponta aqui. Alguém mais cético, alguém mais cínico aí, ó. Aliás, Apareceu. Separação. Live dos casais. Tinha que ter, ó. Tinha que ter alguém contra o casamento, alguém cético aí, exatamente. dizer que é contra, que é absurdo, que é horrível. Aí ia ser um debate. Mas, ó, a separação ficou já, né? Passou. Passou, já foi. Então, Exato. já foi. Eu já tinha que ter falado lá. Cadê você? Tá com delay aqui, eu não consigo Aqui. entender. Senta aí, venha, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo Tô bem? acompanhando aqui pelo meu celular. Que bom, que joia. Glória é tímida, é uma honra a vocês ela aparecer, porque ela é É tímida. verdade. Ele ligou também, é uma honra aqui. Vem por livre e espontânea pressão, gente. Não, porque senão, para a próxima live ia ser de divórcio. Exato. Exato. Bom, mas eu trouxe o Ale aqui porque nós passamos 14 meses juntos, viajando. E a gente nunca tinha convivido 24/7. Acordando, dormindo. A gente foi viajar, né? Foi um projeto de vida nosso. E eu queria que o Ale falasse um pouco disso, porque foi treino para pandemia, né, gente? Vocês perceberam? Ficar junto. Mas eu queria que você falasse um pouco, Lê, assim, como é que foi isso, da gente ter vivido tanto tempo nessa pegada de sai para trabalhar, volta e a gente não fica o tempo todo junto, para de repente ficar 24/7. Eu acho que não tem muito parâmetro, não dá para fazer muita comparação, porque um dos temas até que um dos assuntos que vieram à tona nessa conversa é a questão da rotina, né? Que, na minha opinião, é um dos principais inimigos de um relacionamento, de um casamento. E quando a gente saiu para essa viagem, a gente já tinha, na verdade, 20 anos de relacionamento. Então, foi meio que coroar esse tempo que a gente já tinha juntos. E a viagem em si, ela não tem rotina, né? Apesar de a gente estar 24 horas juntos, cada dia é uma coisa diferente, né? São decisões diferentes o tempo todo. A gente juntos tomando decisões e decidindo o que a gente vai fazer amanhã, onde a gente vai estar amanhã, o que a gente vai comer amanhã. Então, nesse aspecto, você tá 24 horas por dia juntos, mas numa
numa pegada de mais dinâmica, né? De você não ter aquela mesmice do dia a dia, aquela, né, aquele efeito marmota que a gente tem às vezes quando tá, né, numa situação normal do dia a dia, isso não existia na viagem. Então, a experiência foi sempre muito positiva, sempre muito boa. Nesses 14 meses, eu lembro, a Fernanda talvez se lembre mais, a gente teve 2 quiprocós só nessa viagem. Eu não lembro nem do motivo que foi, mas foram coisas boas, assim, que no outro dia a gente já estava de boa de novo. Até porque não dá para você ficar brigado, não dá para ficar mal-humorado um com o outro por muito tempo, porque você está junto o tempo todo, então as coisas têm que ser resolvidas bem rápido. Mas eu acho que é mais difícil realmente para quem está vivendo uma rotina, né? Principalmente nesse momento de pandemia, dentro de casa o tempo todo. Mas desculpa, mas você acha que você me viu diferente nesse tempo? Você acha que foi um... É TDR Sim, hoje aí, a né? companheira de vida, né? A companheira de vida virou companheira de viagem. Então, eu acho que só agregou mais uma qualidade para a Fernanda, no meu ponto de vista, né? E ver como a gente se encaixava, como a gente decidia bem as coisas, como a gente tinha essa complementariedade de pensamentos, de decisões. Então, acho que fluiu super bem. Legal. Não podia ter sido melhor. Pena que só durou 14 meses. Eu não tinha Olha, a gente perguntado fez... fala, Fernanda, Não, eu ia desculpa. falar que eu não tinha perguntado isso para ele, porque foi realmente, no começo é difícil, né? Porque a gente imagina, não convive o tempo todo. Então, eu percebi, e às vezes eu me via de um jeito, com algumas cobranças, que eu falava, gente, mas no dia a dia eu não sou assim, que chatice, né? Por isso que eu queria saber dele, porque eu me cobrei, sabe? Eu me julguei mais. No começo a gente sente falta da rotina, na verdade, né? Esse é um outro choque que a gente tem quando a gente parte por uma situação dessa. Você está tão acostumado a fazer aquilo, você já faz tudo no automático. E quando você quebra essa cadeia, essa corrente, fica um vazio. Então você tem que, né, tem que sambar para colocar as coisas no eixo de novo. Mas como eu falei, a gente tinha tanta coisa para pensar, tanta coisa para conhecer. Vocês viajaram de carro, de navio, de barco? Como foi isso? Foi de tudo. Até tuk-tuk foi. Tuk-tuk foi aonde? Em Cuba ou na Índia? Foi na Índia, na Tailândia, Que massa. Mas o que você A gente fez uma viagem de 14 dias. Vocês fizeram de 14 meses. A gente fez uma viagem no início do namoro, que até hoje a gente guarda a energia dessa viagem e as histórias dessa viagem. E até hoje, quando algo acontece assim, meio que desarranja, a gente volta para esse lugar dessa viagem e revive um pouco isso. E foi muito gostoso. Mas tinha tudo para dar errado, né, Preta? Porque a gente não se conhecia direito e, ao mesmo tempo, foi muito prazeroso e foi muito bom. Aí eu vou fazer igual a Fernanda. Agora, e você? O que é que achou? Isso é um tema para a próxima live. Eu vou ficar escutando aqui só. Não, mas foi muito gostoso. Eu acho que o casamento realmente é algo que... Eu nunca fui casada, né? É o meu primeiro casamento, então é algo que a gente amadurece muito com você conviver com a outra pessoa que tem hábitos completamente diferentes dos seus. É uma missão, né, muito difícil, né? Até você conseguir encaixar, né, ver que o seu hábito é diferente do outro, até você conseguir juntar ali, há um certo um freio de arrumação mesmo. Desconforto. E ela é nutricionista, e eu só como coisa gorda, hambúrguer, então é um problema sério. Lasanha, eu só como assim, coisas pesadas. A primeira DR foi na Fernanda cozinha, também. então. Fernanda é psicóloga e eu sou meio pancada da cabeça. Deu certinho, então. Mas é muito gostoso. Depois que as coisas se arrumam, se ajeitam, né? Se torna algo muito, muito gostoso, porque um vai entendendo, né, o lugar do outro, um vai entendendo que o outro, respeitando o espaço do outro. E a partir daí é só alegria.
Ai, E que sexo, que eu acho que não pode faltar. Esse é o Só principal. quando a gente... Importante, É isso aí. isso é importante também. Toda a diferença. Não precisa Ai, ser todo legal, dia, mas gente. Eu vou te conectar. O Liana falou, eu não ouvi Não agora. precisa ser todo dia. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Exato. Acho que o Mas segredo é sexo que papo quando dá, legal, viu? sexo Oi? quando dá, mas fazer amor todo dia. Isso eu acho que é o Exato, Sim, massa. sim. Gostei. Nossa, É um fofo. Ele é um fofo. Até eu casaria com ele, eu acho. Ai, obrigada. Legal, viu? gente. Foi participação relâmpago, mas continua a conversa ali, vou acompanhando. Abraço. Beijo, obrigada, Bonafé. beijo. Também tô de saída. Beijo, gente. Prazer. Se quiser ficar, fica à vontade, viu? Não, eu vou ficar escutando aqui. Ah, então tá bom. Beijo, tchau. Gente, beijo, obrigada. Gente, olha, a gente já tá acabando. Nosso tempo já passou praticamente. Já, Não passa na verdade, rápido. foi muito rápido, né? O Bom. bate-papo. E eu agradeço muito a participação de todos vocês. A gente, olha, Paulinha, Guga, Tati. Tati colocou aqui, estou no processo do autoconhecimento e algumas atitudes do meu marido têm me incomodado. Coisas que antes passavam despercebidas. Faz parte essa mudança, né? E é o que a sua esposa falou, né? Desculpa, qual que é o Eu nome acho que dela? vale a pena a gente responder Tati, só para não deixar ela no Sim, ar aí. claro. Qual que é o nome da sua esposa? Desculpa, Otávio. Lorena. Lorena, isso, que a Lorena falou, né? E o que fazer para não entrarmos em conflito, né? Que foi o que ela Olha, falou. eu vou só fazer uma outra pergunta. Por que não entrar em conflito? Eu vou devolver a pergunta, Tati. Por que não entrar em conflito? Não conflito de briga e de guerra, mas por que não discutir sobre isso? Por que não dizer, olha, tem alguma coisa que não tá legal, tá me incomodando, né? Vamos conversar sobre isso. Eu acho interessante, sabe? Eu acho que o diálogo pode salvar, pode libertar. Eu acho que liberta o outro da própria prisão, às vezes, de ser a mesma coisa o tempo inteiro. Eu, por exemplo, no meu primeiro casamento, eu repetia muitos erros de coisas que eu sempre disse que achava errado. Erros de meu pai, erros meus, que eu criticava no outro. E eu repetia sem perceber. E precisava de um conflito, às vezes, para a pessoa dizer, você não está notando que você está fazendo isso, isso e isso? Né? Você está me machucando quando você faz tal coisa, quando você fala tal coisa. E eu acho que o conflito, às vezes, é interessante, é necessário. Eu não diria um conflito, só para as pessoas não me entenderem errado, não um conflito da guerra, mas um conflito de contradições, de ideias contraditórias, que depois vão, em algum momento, se ajustar. Eu acho que em um dado momento é necessário o conflito de ideias, tá? Não de físico, mas de ideias, para que as coisas se ajustem um pouco. Exato. Conflito é bom, né, gente? É porque a palavra conflito acabou ficando sempre relacionada à briga. E não necessariamente, como você falou, precisa ser, né, um embate. Né? E é um peso muito grande viver esse casamento perfeito. Gente, não é isso, não tem como. Esse casamento de filme, Doriana, é impossível. E é um peso tão grande que as pessoas às vezes relutam de serem elas mesmas, só para não se dar conta de que o casamento não é perfeito. Mas não é. Não é, e que bom, né, gente? Assim, porque a gente tem que evoluir, a gente tem que aprender. E se fosse perfeito, eu falo, né, que quando tá tudo redondinho, a gente morre. Mas não tem coisa para fazer nessa vida ainda, né? Então, muita, né? Exatamente, gente. E se evitar o conflito, né? Uma hora você não suporta, né? O limite vem. E aí, muitas vezes, o casamento acaba sem necessariamente, né? Tem que acabar, porque foi evitando.
Exato. evitando o que era tão latente, tão pesado de aguentar, e você foi evitando até que Subiu. explode. E aí não tem mais jeito, né, gente? Porque aí como é que você vai chegar para conversar de tudo isso aqui que você acumulou, né? Exatamente. Não tem como, né? Não tem jeito. Exato. E não Eu tem, acho que né? assim, Não tem casamento perfeito mesmo, né? Nós não somos perfeitos, né? Exato. A vai ter. Carlinha falou oi aqui pra gente, Uli. Oi, Carlinha! E falou, não existe casamento perfeito. Exatamente isso. E porque nós somos imperfeitos. Sim. Então não tem como, né? Nós somos seres imperfeitos, né? E a gente está se adaptando todos os dias, né, Fê? Assim, eu acho que todos os dias existe um processo de adaptação, acomodação, né? Que é necessário. E eu acho que a pandemia trouxe isso de forma mais evidente, né? Porque ela transformou a rotina das pessoas. Mas mesmo antes sem pandemia, a gente também ia fazendo essas adaptações, combinando o jogo, conversando, né? A pandemia eu acho que trouxe de forma mais intensa. Em casa aqui a gente também sofreu muito com o início da pandemia, porque era uma casa com 4 pessoas, as 4 pessoas trabalhando, tinha que ter espaço para todo mundo, rotinas totalmente distintas. Então foi sabe, assim, era dias de DRs, assim, e não era só em casal, porque quem tem filho adulto, né, vira DR de casal e depois vira DR de família. E tinha que sentar e discutir, a gente falei, a gente vamos desenhar uma logística para casa. E foi assim que a gente conseguiu se resolver em muitas coisas, sabe? Porque senão muita coisa não ia dar certo. Eu casei na pandemia, gente. A gente casou na pandemia. Enquanto todo mundo se separava, a gente se casou. A gente entendeu que não tinha sentido a gente se separar por conta do vírus, quando na prática a gente já convivia muito, muito junto. Então foi um argumento, vamos dizer assim, o mesmo argumento que fez alguns casais se separarem foi o mesmo que fez a gente se unir mais. E Lori foi fundamental para eu ultrapassar esse período de pandemia bem. Então, até hoje, um ajudando o outro aqui o tempo inteiro. Mas eu acho que tem que ter isso aí que o Liano falou, né? O lance de você encarar os desafios e discutir, dialogar. Eu acho que nunca é demais. Gente, assim, o papo tá muito bom, mas eu vou ter que começar a encerrar, porque daqui a pouco a gente vai ser desconectado aqui. O assunto vai longe. Olha, eu quero agradecer a participação de todos vocês, muita gente comentando aqui, falando um oi, obrigada, muito obrigada mesmo. Nós temos essa live vai ficar salva. Vamos colocar no YouTube. Então, se você gostou, achou legal o que a gente comentou aqui, compartilha. Temos as 2 próximas lives que vão ser agora em junho, sobre beleza e humor. Mandem dúvidas, mandem comentários, pode mandar dúvida também. Pode mandar tudo que vocês quiserem. Podem mandar ideias. Se vocês quiserem ver e ouvir sobre algum assunto, como eu falei lá no comecinho, aqui o Bora é o nosso espaço para conversar, né? Vou me despedindo, agradecendo muito, Flávio, Uliana, muito obrigada. Otávio, eu adorei ver vocês. Muito obrigada, Otávio, muito obrigada para você. Eu vou deixar um tempinho aí para vocês se despedirem. Para você também, Otávio, se você quiser falar um pouquinho aí do seu projeto, tá? Ou divulgar o seu canal, né? O seu Insta, que é bem legal o trabalho que você faz. E só para comentar aqui, né? Acho que meu tio, alguém da minha família falava sempre isso. Aquela velha frase, né? Não sei se eu caso ou eu compro uma bicicleta. A Uliana e o Flávio fizeram as 2 coisas. Massa, que massa. Não tenham que dúvida, massa. façam as 2 coisas.
Bom, deixa a Muito palavra com agradável. vocês. Eu queria agradecer o convite, de verdade. O convite partiu inicialmente de Chico, né? Chico, que é lá da República, de Aninha Franco, que é uma querida, eu conheci o Chico lá. Então, queria deixar um abraço para ele, um abraço para vocês todos. Muito prazer ter conhecido Liana, Flávio, Fernanda, né? O grupo todo. E agradecer, o Pai Vem Cá já tem 2 anos e meio, é um projeto que virou parceiro da Defensoria Pública e de alguns outros órgãos. Eu falo muito lá de paternidade, né, contra a violência infantil, criação de filhos, virou livro, né, que é o Papai Foi para a Roça, a Mamãe Foi Trabalhar, e recentemente tive a honra de ter o convite da Aratu, virei colunista do Aratu, estou escrevendo também sobre paternidade por lá. Então, por favor, sigam o Pai Vem Cá. E um abraço para vocês todos, adorei o convite, Lori participou, então foi uma live super inusitada aqui. Legal. De verdade, brigadão. Foi uma noite especial. Ok. Fê, agradeço de coração, adorei falar contigo, né? Adorei te conhecer, Otávio, vou te seguir. Obrigado. Foi uma conversa muito gostosa, nem vi o tempo Verdade. passar, tá? Eu tenho, né, conseguido acompanhar as lives e eu tenho ficado, quando eu não consigo ao vivo, eu vou lá, né, e assisto depois e tá muito legal esse projeto. Um beijo para Paulinha, para Carlinha, para todo mundo, né, que estava aqui com a gente. E um beijo para Chico e para Geis. Muita saudade de vocês, viu? Beijo. Fernanda, deixa eu só agradecer também. Foi prazer, viu, Otávio, te conhecer também. Muito bom. Prazer foi meu. Esse momento foi muito interessante, eu acho bacana. Eu acho que tem que ter outras vezes também, porque o assunto é bastante longo, né? A gente tem muita coisa para falar, mas o tempo às vezes não deixa, né? Então, é isso. Verdade. Agradecer a todos vocês pela oportunidade. Obrigado. Viu? Obrigada, viu? Gente, até a próxima. Acompanhe. Vou voltar. Eu tirei os comentários só para todo mundo aparecer. Falar um tchau, né? Mas vou colocar aqui porque o pessoal está se despedindo. E obrigada, até a próxima. Sigam Bora e divulguem lá também. O YouTube o vídeo vai estar no YouTube, no IGTV e bora conversar para as próximas semanas, né, gente? Obrigadão, obrigado, Otávio, Uli. Obrigado. Beijos, Flávio, até mais. Tchau, beijo. Tchau, Beijo. Tchau, Até tchau. mais.